2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pode colocar aí, tá aí, ó. Isso. Nós vamos estar tendo o entendimento correto. E quero compartilhar com vocês, irmãos, que aquilo que nós vamos estar ministrando essa noite, existe pessoas que estão anos na igreja e nunca ouviu falar disso. E o que nós vamos falar é algo muito importante para a nossa caminhada espiritual. Se nós não entendermos isso, que vai ser ministrado essa noite, fica difícil você servir a Deus como Deus Ele espera. Então, para muitos estudiosos, pessoas que alcançaram esse entendimento espiritual, eles acreditam que isso aí é algo fundamental na nossa caminhada cristã. Se você pegar isso, que vai ser ministrado essa noite, a sua vida vai decolar na presença de Deus em nome de Jesus. E a gente vai ter o entendimento correto. Tem uma palavra que diz em Mateus, que diz: errais por não conhecer as Escrituras. No livro de Oséias vai me dizer que o meu povo, não é o ímpio, aquela pessoa que vive na ignorância lá fora, mas povo de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então é possível uma pessoa salva, se batizou, frequenta uma igreja, mas ela não consegue às vezes decolar na sua jornada espiritual por falta de um entendimento correto. Você só vai viver aquilo que é bom de Deus para a sua vida com entendimento. Sem conhecimento a gente não alcança nada. Então, queridos, é com essa preocupação, e Deus me inspira a levar essa mensagem para onde eu for, seja na igreja, aonde for convidado, levar uma mensagem que abra o entendimento espiritual da vida da igreja. E você vai ver que isso é muito importante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, no versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo que se fez novo. Amém, querido? Vamos ler comigo de novo? Assim que, se alguém, olha a condição, olha o se aí, se alguém está em Cristo, eu quero fazer uma pergunta essa noite, e com toda alegria e júbilo, eu quero que você declare: quem aqui em nosso meio está em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Então essa palavra é para nós. Se alguém está em Cristo, se você é dele, se você entregou a sua vida ao Senhor, ao governo de Deus, como Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, essa palavra é para nós. Você que nasceu de novo, reconheceu a graça de Deus, foi alcançado pelo Senhor mediante a sua fé, reconhecendo como Senhor e Salvador, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pode sentar adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, invocamos a Tua presença, Espírito Santo. Senhor, porque reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, este povo não veio ver o homem pregar, mas sim o Teu Espírito a ministrar. Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração na qualidade de um solo fértil, que a Tua palavra possa produzir o fruto, trazendo essa realidade para nós, essa renovação espiritual, trazendo o verdadeiro entendimento do que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abre nosso entendimento espiritual, conceda sobre o pregador a palavra de revelação, de conhecimento e sabedoria, Senhor, que vidas possam ser altamente favorecidas e abençoadas pelo Senhor, no nome de Jesus assim nós oramos, porque somos dependentes de Ti e assim nós cremos, em nome de Jesus, que todos quanto crê digam amém, amém e amém, aleluia. Meu amado irmão, minha irmã, Paulo expressa uma verdade e de uma grande importância para a nossa vida. Ele diz que todo aquele que nasceu de novo, aquele que um dia entregou a sua vida a Deus, aquele que fez uma aliança com o Senhor, declarando que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia fala que esse
se torna agora uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e agora Deus fez tudo novo em nossa vida. E o maior desafio para cada um de nós, como nova criatura, como igreja de Cristo, o maior desafio que nós temos é andar nessa nova realidade em nossa vida. Muitas pessoas são alcançadas, acreditam em Cristo, frequentam uma igreja, levantaram suas mãos um dia, aceitaram Jesus, desceram as águas, mas muitas pessoas ainda têm a dificuldade de andar como nova criatura. Ela é de Deus, mas continua andando na antiga e velha maneira de viver. Então, querido Paulo, ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, tudo mudou. É um novo comportamento, é uma nova visão, são novos valores, são novos princípios para a nossa vida, é uma nova mentalidade. E por que uma nova mentalidade? Porque se você não muda primeiro o seu pensamento, não tem como você mudar do lado de fora. A obra começa primeiro dentro de nós. A maneira que pensamos vai tornar a maneira que nós agirmos. O nosso comportamento e atitude é um fruto de uma mentalidade. As pessoas no mundo hoje, elas matam, roubam, são viciadas, porque a sua mente está escravizada nesse tipo de coisa, no vício, nas drogas, são escrava nesse sentido. Mas quando ela aceita Jesus, ela entende que ela foi liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Em Cristo ela se torna uma nova criatura, e isso tudo que é velho ficou para trás. Essa página é virada da minha vida, e agora Deus me chama para viver uma novidade de vida. Amém? Então o processo em nossa vida não é somente aceitar a Jesus, mas é andar como nova criatura. Deus, ele realiza a obra quando você aceita, a obra começa um processo inicial quando você aceitou Jesus. Mas existem muitas coisas que Deus quer tratar, transformar, mudar as nossas atitudes, a nossa forma de ver, a nossa forma de crer. Deus, ele quer tratar conosco. E por isso eu convido a você a abrir lá em Romanos capítulo 12. Isso. Estou com a ajuda ali do Rodrigo. Romanos capítulo 12. Queridos, guarda isso. Isso aqui, quando veio para mim, quando fui ministrado esse tipo de entendimento, para mim foi um divisor de água na minha caminhada espiritual. Muda tudo. Você deixa de ser religioso e se torna um verdadeiro adorador. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Diga comigo, mente, minha forma de pensar. Para que, qual o propósito? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção. Paulo começa a falar uma igreja chamada Coríntios, e ele começa a ministrar algo aos irmãos muito importante. Pastor, por que o senhor está falando que Paulo está ministrando é tão importante assim? Primeiro, você não vai ver por mais de 3 vezes na Bíblia Paulo utilizar essa expressão, rogar. É uma linguagem primitiva que pouco nós utilizamos. Você não fala quando precisa de algo a alguém, eu rogo. Não, você pede. A palavra rogar, ela tem um sentido de implorar. Paulo poucas vezes usa essa expressão em suas cartas. Por quê? Porque quando existia um determinado assunto muito importante,
aonde ele desejava toda a atenção da igreja, ele rogava, ele implorava para que a igreja viesse dar toda a sua atenção, porque aquilo que ele iria pronunciar ou ministrar era extremamente de peso para a vida espiritual daquele povo. Toda a palavra tem importância, mas a palavra de Deus nesse momento, Paulo lhe diz: eu rogo, eu imploro, ei, você, preste atenção, eu preciso da sua atenção, porque nesse momento, aquilo que vou dizer, vai transformar, vai mudar a sua forma de ver as coisas diante de Deus. Ele fala: eu rogo-vos, para que apresentei o vosso corpo em culto, em sacrifício a Deus. Eu apresento o meu corpo para adorar, para servir ao Senhor. Mas no versículo 2 ele fala, ele roga por quê? Não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar significa não entre na forma. Nós somos o mundo, mas agora como nova criatura, não fazemos, ou seja, parte do sistema do mundo. Você vive no mundo, toda a criação foi criada pelo Senhor, esse mundo é algo maravilhoso, céus e terra, natureza, Deus criou isso ao nosso favor. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, é para desfrutar daquilo que Deus criou. Senão Deus criava o homem para habitar numa selva de pedra. Quando fala mundo, não se conforme com o mundo, está falando do sistema do mundo. Corrupção, mentira, adultério, traição, isso é um sistema mudando, cujo inimigo está por detrás disso, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Paulo diz o seguinte: eu rogo-vos, não vos conformeis com esse sistema do mundo, mas transformai, que no grego significa metamorfe, ou seja, muda, metamorfose, muda agora a sua forma de pensar. Você era uma velha criatura, mas hoje você é uma nova criatura, lavada e redimida no sangue de Jesus. Hoje vocês são filhos de Deus, são herdeiros da promessa, vocês têm uma aliança com o Pai. Agora vocês não são mais criaturas, se tornaram filhos, possuem uma identidade no mundo espiritual. E nesse momento ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de... Detalhe, para mim primeiro experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, primeiro eu preciso passar por um processo que a Bíblia diz. Qual é o processo? Renovação. Quantos estão pegando isso? Quantos estão pegando isso? Diz: eu rogo a você. Quantos estão pegando isso? Eu, antes de experimentar aquilo que Deus preparou de bom para mim, na aliança que você tem com Ele, que eu tenho com Ele, aquilo que é agradável e perfeito, eu preciso antes mudar a minha forma de pensar. Eu preciso agora alinhar a minha mente com aquilo que Deus diz ao meu respeito. Não como o sistema do mundo me diz, as pessoas falam, mas aquilo que Deus pensa ao meu respeito, da maneira que Deus me vê. E esse é o nosso maior desafio que temos. Paulo ele fala que essa renovação, querido, era constante. Muitas pessoas, por não alcançar, ela não vive na sua vida, mesmo como um cristão, mesmo assíduo nos cultos, ela deixa de usufruir, desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito. Por quê? Ela aceitou Jesus, mas ainda não se permitiu mudar a sua mente. Como é que acontece isso? Bota o desenho da tricotomia aí, Rodrigo. Escute, o ser humano, ele é espírito, ele possui uma alma, e ele habita onde? No corpo. Nós temos a tendência de achar que o corpo é o nosso verdadeiro eu, e não é que a Bíblia diz. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, santificai-vos o vosso espírito, a alma e também o corpo. A Bíblia me diz que sem santidade não verei a Deus. Entenda, quando você nasceu de novo, a obra foi no teu espírito. Deus ressuscitou o teu espírito, vivificou, porque estava morto, não tinha comunhão. O lugar aonde você tem comunhão com Deus é no teu espírito.
Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O meu louvor, eu adoro, falo em línguas, a minha relação com Deus está, o canal é o meu espírito. Deus não fala na tua alma, Deus não fala no teu corpo. Toda a revelação, o meio de comunicação que Deus tem com o homem, ele se revela no teu espírito. O meu verdadeiro eu, segundo a palavra, não é como o homem natural vê. O homem natural acredita que o eu dele é o corpo, porque ele se apega naquilo que vê. Ele acredita que é um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Mas Paulo diz lá em Tessalonicense, o homem é um ser espiritual. Ele é um espírito, ele possui uma alma e habita no corpo. Quantos estão pegando isso? Então Deus é onde nos comunica, onde é a sede do Espírito Santo, onde ele habita dentro de nós o Espírito Santo, é no nosso espírito, que porventura está dentro do nosso corpo, e por isso somos chamados templo do Espírito Santo. Mas ele habita no meu espírito. Nós possuímos uma alma. O que é a alma? Psique. É o centro da tua vontade, da sua paixão, do seu intelecto. A nossa paixão, nossa vontade, quando eras no mundo, era totalmente terrível. Nós fomos ali degradados pelo pecado. Nós fomos ali enfermos, a nossa alma estava enferma. A alma que pecar, essa morrerá. Eu pensava antes de Cristo de uma forma errada, eu fazia o que bem entendia, o que queria, eu andava pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pela minha vontade, mas nem sempre a minha vontade, as minhas paixões estavam alinhadas com a vontade de Deus. Nós vivíamos antes sem Jesus, porque não tínhamos comunhão com o Espírito, nós vivíamos somente na dimensão alma e corpo. O que meu corpo fazia? Ele é a parte mais frágil dessa tricotomia. Por quê? O corpo ele só responde aquilo que manda. Quando estava no mundo, meu corpo eu levava para a prostituição, levava para me embriagar, usava drogas, seja o que for. Mas quando você agora é uma nova criatura, você traz teu corpo, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, e apresenta o teu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia! Quantos estão pegando isso? Continua comigo. Queridos, entenda bem uma coisa. A obra é feita aqui. Só que quando você nasce de novo, a Bíblia fala que o teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela é dominada. Por quê? Se a tua alma não mudar a forma de pensar, você continua um servo de Deus, mas continua com a velha natureza te acompanhando. A Bíblia fala: santificai no espírito, na alma e no corpo. O que santifica a minha vida e a sua vida? Em João capítulo 17, versículo 17 me diz que nós somos santificados pela palavra de Deus. Eu sou um espiritual, Deus resolveu, eu sou um salvo, eu aceitei Jesus, mas a obra que Ele quer realizar, Ele quer que eu venha santificar não somente o meu espírito, mas também a minha alma, que também vai conduzir meu corpo para glorificar ao Senhor. Então muitas pessoas nasceram de novo, a obra só está no espírito. Ela, por não entender que ela precisa renovar a sua mente para experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Exemplo prático para você. Quantos aqui sabem, no seu espírito, que você precisa perdoar? Que perdão é de Deus? Quantos pegam isso? Mas a minha alma, ela luta contra a vontade de Deus. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Eu sei que perdoar é de Deus, mas eu me nego, eu preciso santificar essa alma. Quantos sabem que congregar é de Deus? Eu visito pessoas aí fora que já conhecem o Evangelho, estão praticamente, creem em Deus, mas não tomam posição de congregar. Eu falo: rapaz, você não sabe que você tem que congregar? Sei, não tenho dúvida que ele sabe que tem que congregar, eu sei disso. Mas por que não congrega? Porque quem está dominando a vida dele não é o espírito, é a alma. Quem tem que dominar a nossa vida é o meu ser espiritual, para mim viver como nova criatura. Porque se você deixa a tua alma estar no centro da vontade, a alma ela tem desejos e paixões, ela acaba dominando a sua vida. Ela anda por aquilo que sente, por aquilo que vê. Da mesma forma é a cura. Deus tem cura para mim? Sim. Mas a minha alma, ela me mostra os meus sentidos humanos. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Por isso que Paulo fala: renova a sua mente.
Se eu não renovar a minha mente, a minha forma de pensar, não tem como mudar a minha vida. A religião, entre aspas, ela não muda a pessoa. A religião, meu querido, só muda alguns hábitos, comportamentos. Talvez você conheça alguém que diz assim: eu agora estou indo para a igreja. Quanto tempo você está? 15 anos. Mas você não vê mudança na pessoa. É uma pessoa que vai na igreja, participa dos cultos, dos eventos, sobe monte, mas ela não mudou. Mas mudou alguns hábitos. Ah, eu sou crente por quê? Porque eu parei de fumar, porque eu parei de beber. Mudou alguns hábitos, mas não mudou a sua alma, psique, porque alma no grego significa psique, da onde psicanálise, psicologia, toda a ciência que trata da mente. Então, se a pessoa não mudar a sua forma de pensar, não há transformação na sua vida. Ela continua ali, ela foi salva, ela aceitou Jesus, mas ela continua andando na velha natureza. Querido, isso tudo é para todas as áreas que a Bíblia tem promessa na minha vida. É para combater o diabo. Você tem que saber quem é você em Cristo. Se você não renovar a sua mente, você vai pensar que o diabo é mais forte que você, que ele tem domínio sobre você, enquanto a Bíblia fala que ele é um derrotado, porque meio de Cristo eu sou mais do que um vencedor. Mas se isso não está aqui, não muda. Eu me rendo ao ataque, eu desisto das promessas, eu olho para trás. Por quê? É um salvo, tem carteirinha de igreja, foi batizado, mas ele precisa entender que precisa. Eu rogo-vos, aquilo que estou dizendo é importante, para que você venha experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, você precisa primeiro mudar esse processo, a sua forma de pensar. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. O que Paulo fala aqui em Coríntios, sabe, lá em 2 Coríntios capítulo 2, ou 1 capítulo 2, deixa eu ver aqui agora que eu não me lembro. 1 Coríntios capítulo 2. Fala para o seu irmão: meu irmão, você sabe aonde o inimigo tenta te atacar? O espírito, ele não toca, é na tua alma, é na tua emoção, é no teu sentimento, colocar medo, angústia, ansiedade, tentação, é na tua alma. Eu preciso santificar o meu espírito e a minha alma, com o quê? Com a verdade. A minha alma tem que estar preenchida também com a verdade de Deus. Ele quer ser Senhor de tudo, reinar no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Por isso que é um processo, a nossa caminhada de santificação. Eu tenho que aprender e me render a essa vontade, porque eu vou viver aquilo que é bom, agradável e perfeito na minha vida. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Mas o que é espiritual, aquele que é guiado pelo Espírito, não pela alma, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Receba aí, irmão. Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você que aceitou Jesus. Quando eu recebi isso, pastor? No momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo ele entrou na sua vida, convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você se torna uma nova criatura. Deus agora, ele te entrega uma nova mente. Você recebe agora uma natureza divina. E agora o que acontece? Todos têm uma mente? Sim, mas todos nós temos que desenvolver em nossa jornada essa mente a cada dia. E esse é o nosso grande desafio. Nós entramos no culto, pedimos a direção de Deus. Deus fala comigo, me dá uma direção. Querido, entenda bem, como nova criatura, o nosso modelo é Jesus Cristo. É a palavra, Jesus é o verbo e verbo é Cristo. Ele é o verbo, é a palavra de Deus. Ele fala que o seu nome é a palavra de Deus. Leia Apocalipse. Querido, quando você é de Deus, você tem esse modelo agora como nova criatura para ser seguido. E como nova criatura, tudo aquilo que Deus ministra, ele vai gerar dentro de nós uma inspiração.
Às vezes você está num culto, está passando um determinado processo, seja na área que for, o pregador é usado com uma palavra de conhecimento, não sabe da sua vida, não sabe o que você está vivendo nem passando, mas aquilo vem em você, você fala, meu Deus, pastor, falar em casa, alguém contou minha vida. E Deus está te revelando um posicionamento, está te inspirando. A revelação vem, te inspira, mas após essa inspiração como nova criatura, uma responsabilidade que é minha, que Deus não faz por mim, eu tenho que agir sobre essa verdade. Quantas pessoas oram por determinada situação, Deus fala comigo, Deus levanta profeta, fala no culto, fala assim, abandona esse pecado, perdoa, ama teu próximo, seja fiel, a situação financeira está um caos, Deus está usando a boca do profeta, rapaz, começa a dizimar que as coisas, vai ser repreendido o devorador da tua vida, exerça a fé. Você falou, Deus ministrou o teu espírito, mas quando a palavra revelada vem, agora Deus espera como nova criatura, pois agora eu tenho a mente de Cristo, ela precisa se desenvolver, eu preciso agora agir sobre essa revelação. Deus já fez a parte dele. Sabe que grande parte faz? Fica esperando. Deus não falou? Deus não disse para você fazer? Talvez eu estou desanimado, você foi ministrado para ter bom ânimo. O bom ânimo é responsabilidade minha, não é de Deus. Porque ele pede ao homem, tenha bom ânimo, tem uma aliança com você, nenhum inimigo vai suster contra você, Josué, mas se esforça, tem bom ânimo, faz tudo quando conforme está escrito, mente na palavra, aí então o teu caminho prosperará. Essa é a nossa maior luta. Só que a religiosidade só muda alguns hábitos. Você está na igreja? Estou na igreja, sou de Jesus, é de Jesus. Aí tu olha para a pessoa, passa 10, 15, 20 anos, e você diz, como é que pode? Eu ministrei essa palavra no seminário, eu falei, eu tenho que ministrar na igreja. É uma palavra que vira e mexe, a gente tem que trazer, porque é uma grande importância, irmão. E uma irmã no seminário, quando acabou a aula, ela falou assim, pastor, eu conversei com uma irmãzinha na rua, toda ataviada, tudo. Mas ela falou assim, eu não quero ser que nem ela não, pastor. Fala que toca pandeiro na igreja, faz isso, faz assado, mas quando passou uma pessoa, ela falou tão mal daquela pessoa, tem tanto rancor daquela pessoa. Sabe o que é isso? Religiosidade. Está 10, 15, 20 anos, sabe o que fazer e não faz, sabe por quê? Não mudou a sua forma de pensar. Se você não mudar aqui dentro primeiro, não se muda fora. Um pensamento só pode ser substituído por outro pensamento. Você nunca mais vai além daquilo que você pensa. Se você quer estudar alguma coisa, primeiro você pensou. Se você quer criar uma coisa, porque primeiro foi gerado na sua mente. Se você quer tratar uma pessoa, um relacionamento, talvez para tomar, o primeiro passa pelo pensamento. Não existe isso, eu fiz sem pensar, isso é mentira. A ciência fala que é mentira. Você pensou e fez porque quis. Então, como nova criatura, eu tenho que entender que Deus me chama para viver agora numa nova realidade de vida. Eu não posso ser uma nova criatura andando como velha. Nada mudou. Sabe o que acontece? Aquela pessoa que se permite ser renovada, a palavra bem inspira, e ela toma posição, ela cresce. Ela começa a receber as promessas de Deus e viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Enquanto aquele 10, 15 anos que só vive uma religiosidade, por não se permitir essa transformação, fica para trás. Jesus já dizia isso em algumas palavras. Quando você vai lá para Marcos ou Mateus, ou seja, onde preferir, em Lucas, onde é ministrada a palavra do semeador, a palavra do semeador vai me dizer que existe 4 solos, a semente é uma só, é o mesmo tipo de semente. Mas a Bíblia fala que a primeira semente, onde o semeador saiu a semear, deixou cair na beira do caminho, veio o pássaro, tomou aquela semente, roubou, foi embora, perdeu. A segunda caiu no meio das pedras, outra caiu no espinho, e as pedras, devido às coisas do mundo, sufocou, impediu o crescimento daquela semente. Começou a crescer, mas as coisas do mundo sufocou a semente. A dos espinhos, as perseguições, começou a frequentar a igreja, mas começou a perseguição, a vergonha, as pessoas dizem, vai para a igreja, que isso? A pessoa fica envergonhada, ela não permite se crescer, morreu. Mas aquela que cai num solo fértil, produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Entenda isso, a semente é a mesma, qual é a diferença? O solo representa o nosso coração, a nossa alma. O que quando nós recebemos, o que está sendo produzido? Pastor, a minha vida já está produzindo 30 por 1, diga glória a Deus.
30 por 1 é bom? É bom? É melhor do que aquela que caiu na beira do caminho? Não é melhor do que aquela que caiu no meio dos espinhos, no pé degrau? Não é melhor? Glória a Deus. Mas 60 por 1 não é melhor do que 30? E 100? Deus tem a plenitude das promessas na sua vida, em nome de Jesus. Eu preciso viver o melhor de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando a cada dia eu vou me rendendo à palavra. Querido, entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala acerca do Espírito Santo, a Bíblia me diz o seguinte: que a obra que o Espírito Santo realiza na vida de um pecador, daquele que está no mundo, a Bíblia me diz que ele convence o mundo, está no texto. O Espírito Santo me convence o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Quantos aqui estavam em outra hora no mundo, agora é de Jesus? Diga glória a Deus. Agora você não está mais no mundo, você é um filho de Deus. Estamos no meio da sociedade, mas não fazemos parte desse mundo. E muitas pessoas, por não compreender esse versículo, viveram de uma forma errada. O Espírito Santo vai convencer no mundo. Jesus teve um trabalho, irmão, para me chamar para a presença dele. Ele teve que me convencer. As pessoas falavam de Jesus para mim, eu brincava, zombava, debochava. Tinha pessoas que oravam por mim, eu brincava. Sexta-feira era dia de bagunça, a pessoa ia para um barzinho, né? E o rapaz começava a cantar louvor. Tinha um louvor lá que parecia: derrama, Senhor, derrama, Senhor. É derrama. Eu falava: derrama, Senhor, derrama, Senhor. Eu debochava. Então Deus, ele teve um certo trabalho. Mas quando eu abri meu coração e entendi essa obra maravilhosa, eu me rendi. E Deus espera, como nova criatura, Ele não precisa agora ficar me convencendo de muitas coisas. Ele convence o mundo do pecado. Agora você é filho. Eu agora tenho que me render. Deus falou, me inspirou, revelação veio, agora eu ajo sobre essa verdade em nome de Jesus. E assim a vida do justo vai crescendo de glória em glória. A caminhada do justo cresce a cada dia. E por isso que muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, batizado, ela não cresce, porque a alma está predominando. Pessoas vivem oprimidas, deprimidas, sabe por quê? Ela acredita aquilo que o diabo diz quem ela é. Você não presta, você não vai dar para coisa nenhuma. Começa a alimentar, você não tem esperança, não acredita. Ela, em vez de renovar a mente, peraí, como é que eu renovo? Eu vou para a palavra de Deus. Senhor, essa palavra é para mim? Eu tomo uma posição de acreditar na tua verdade. Escute isso. Paulo está rogando aos irmãos: rogo, irmãos, que não se conforme com o mundo, mas transformem. Essa obra não é o Espírito Santo que faz, você tem que tomar a posição. O Espírito Santo é o meu ajudador, ele não é o teu substituto. Aquele que te ajuda, mas ele não faz aquilo que você tem que fazer. Ele vai falar, e aonde ele encontrar liberdade, ele vai operando. Ele está rogando aos irmãos: irmãos, vocês têm que aprender. Por que Paulo fala a essa igreja de Roma, capítulo 12? Para renovar, para você entender o contexto. Essa igreja de Roma, ela recebeu uma grande influência dos gregos. E o povo da Grécia adorava os seus deuses com orgia e prostituição e muita bebedeira. A forma de adorar os deuses da Grécia, os falsos deuses, era dessa forma. Imagine agora o evangelho chegando. A forma de adorar ao Deus Santo é totalmente diferente daquilo que eles estavam habituados a adorar outros deuses. E por isso que Paulo fala: olha, agora vocês são nova criatura. Essas coisas não são de Deus. Mas para que isso aconteça, vocês têm que mudar a sua forma de pensar. Então, da mesma forma é nossa vida. Querido, renovação, entenda bem, não é algo que você faz uma vez no dia e acabou, fez a vida inteira. Eu não preciso mais renovar minha mente. A renovação é todo dia, porque todo dia tem uma luta entre a carne e o espírito. O diabo vai fazer de tudo para negar a tua identidade, para frustrar os teus sonhos, para você não reconhecer quem você é Cristo, roubar o seu valor. Se você não renovar a sua mente na palavra, não saber quem é Deus, aquilo que Deus tem para você, você será uma presa vulnerável na mão do inimigo.
Você já parou para ler os mandamentos de Deus que fala que foi sintetizado os 10 mandamentos da lei para 2? Existem várias leis mosaicas, os 10 mandamentos, né? Que a gente fala, que encontra no Pentateuco. Não adulterarás, não furtarás. Mas Jesus, quando ele chega na nova aliança, ele resume tudo isso que está embutido nesses 2. Primeiro, abra lá em Marcos, em nome de Jesus. Vê se está aí. Deixa eu ver se eu encontro aí. Acho que eu botei Marcos. Isso, Marcos 12:30. Está aí. Como é que é o mandamento? Sem ler para cá. O que você tem guardado aí no seu intelecto? Amar a Deus e... A gente fala isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Tá certo. Mas vamos se aprofundar na verdade? Aqui. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Fala alma, psique, mente. E de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Entenda, se a tua alma não for governada pela palavra de Deus, não tem como você servir ao Senhor. Não tem como a sua vida ser transformada. Você pode entrar na igreja, sair da igreja, é como a parábola do semeador. A semente, ela é boa. A semente produz fruto. Tem promessa. Mas dependendo da onde cair, da qualidade do meu coração, que vai dizer a resposta dessa semeadura. Então, querido, Deus, ele tem a plenitude para o seu povo. Antigamente a lei de Deus era escrita em tábuas de pedra, mas a Bíblia fala que o Senhor transferiu agora para que essas leis venham a estar guardadas em nosso coração, em nosso entendimento, em nossa mente. A Bíblia fala isso, abre lá em nome de Jesus, só para não ficar nas minhas palavras, em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha o que o autor de Hebreus fala. Porque este concerto, ou aliança, se você preferir, depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu, fala assim, mente, entendimento, mente, em seu coração, e escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém, querido? Deus está falando que essa lei tem que estar gravada na minha mente. Quantos agora entendem, em nome de Jesus, por que vidas às vezes não se transformam? Porque outros são transformados, porque outros vivem as promessas de Deus. Querido, se você não mudar a sua forma de pensar, você não chega a lugar nenhum. Você não tem que se ver como o homem te vê, ou como você se vê. Você tem que ver você como Deus te vê. Você não tem que ter conclusões acerca de você mesmo. Deus, ele tem conclusões da sua vida. E esse sistema mundo tenta te engodar com histórias passadas que você vivenciou, talvez tristes, talvez uma história de dor, sofrimento. Ele diz a você, porque você não teve talvez uma família próspera, porque talvez você teve uma história tão complicada, que você está impedido de ser feliz. E muitas vezes acaba acreditando na sua mente, alimentando, nutrindo pensamentos negativos e errados, que deixam de viver o melhor de Deus, acaba se conformando, se acomodando com o sistema, e acaba deixando de viver aquilo que é bom, agradável e perfeito. Deus, ele tem a resposta para mim e para você, o que somos, o que ele é, e para onde nós vamos em nome de Jesus. E para renovar a mente, meu irmão, só existe um remédio. Só a palavra de Deus. Aquele pensamento sai e vem o pensamento de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento. Quantas pessoas estão tomando decisões segundo a sua alma, a sua vontade, inquietas, ansiosas, preocupadas, são tentadas a tantas coisas, mas não estão deixando que o Espírito venha reinar sobre ela. Amém? Estava falando para o pessoal do seminário, os irmãos estavam falando assim, tem pessoas, pastor,
que às vezes sabe que tem uma fragilidade, às vezes ela não poderia ver um pagode. Aí ela sabe que naquele pagode ali é tudo que ela gostava quando estava no mundo. Se o espírito dela ministrar na alma e a alma obedecer aquilo que o espírito diz, ela não vai. Mas ela já sabe que tem uma fragilidade, sabe o que ela faz? A alma, vai, você pode. Você pode. Eva, você pode. É na alma, desejo, emoção, pode. Come do fruto, faz assim, faz assado. E ela se entregou. Deixou de ouvir a voz de Deus para não comer aquilo que aquilo trazia prejuízo. A pessoa já sabendo disso, que ela reconhece que tem uma fragilidade, qual a decisão inteligente? Ah, pastor, eu não consegui. Mentira. Você foi porque você quis. Querido, a Bíblia fala que nós não seremos tentados acima que nós não podemos, porque Deus dará conosco escape. Ele dará a nós o escape. Quando nós pecamos alguma coisa é porque desejamos pecar e fizemos porque quis. Não adianta eu encher minha vida de conhecimento intelectual, teológico, se eu não colocar essas verdades em prática. Eu tenho que entender, Deus me vê como nova criatura, e como nova eu tenho que andar. As coisas velhas ficaram para trás. Sou nova criatura como esposo, minha esposa é uma nova criatura como mãe, como esposa, como serva de Deus, como profissional. Antigamente, na vida profissional, fazia besteira, agora não. Eu sou um profissional, mas em instituição de servo. Sou uma nova criatura em Cristo. Se nós não tivermos essa posição, e Paulo roga aos irmãos, porque essa posição é individual e pessoal.